E aí galera, eu sou o professor Hilton do curso Exatas e da específica de Física do curso Exatas e em parceria com o Aula Móvel a gente vai agora apresentar algumas dicas de Física para a prova da UNB que está bem próxima de nós, tá? Dicas de ondas, vamos começar com ondas aqui, que é um assunto bem legal, tem uma frequência muito boa na prova e é um assunto prático, é acessível a todos nós, né? Primeiro, o que seria uma onda? Toda e qualquer perturbação que transporta energia e quantidade de movimento sem que haja o transporte de matéria. Isso é fundamental para a gente, não pode haver transporte de matéria. Há apenas transporte de energia. Nessa de transportar energia, as minhas ondas elas podem ser classificadas segundo a natureza, que é bastante questionada em provas de vestibular por aí, de dois modos diferentes. A partir da dependência com o meio material e o outro a partir da não dependência com esse meio material. O primeiro caso é o caso das ondas mecânicas, que aparece aqui no slide pra gente. Um exemplo é o som. O som é uma onda mecânica de compressão e rarefação. Dá para perceber pela animação que o que acontece é que, na prática, a gente provoca uma perturbação no meio e, por meio de colisões mecânicas entre as partículas que compõem esse meio, a energia se propaga. Essa propagação de energia é a nossa onda. As características de propagação dessa energia, como velocidade, por exemplo, mais para frente a gente conversa um pouquinho. O outro tipo de onda que nós temos são as ondas eletromagnéticas, também segundo a natureza das ondas. Agora, as ondas eletromagnéticas são ondas que não dependem da presença de meio material para se propagar. Isso é importante porque, na verdade, a gente pode acabar se confundindo, mas a não dependência existe, o que não impede ela de se propagar no interior de um meio material. A não dependência com esse meio material permite que as ondas possam se propagar, por exemplo, no vácuo. Essas ondas eletromagnéticas, como exemplo, a gente tem a luz visível, né? Na verdade, não apenas luz visível, ondas de rádio também, e vale lembrar que ondas de rádio não são ondas mecânicas, são ondas de sinal de rádio, ondas como, por exemplo, as ondas que chegam até um aparelho radiodifusor ou uma TV, basicamente. Tá? As ondas eletromagnéticas, como a ilustração mostra, elas são um cruzamento de um campo elétrico e de um campo magnético oscilantes. A vibração de um, a oscilação de um, acaba provocando a oscilação do outro. E do cruzamento dessas oscilações, nós temos aquilo que a gente chama de onda eletromagnética, basicamente. Tá? Bom, aqui nessa outra figurinha, nós vemos o espectro, parte do espectro eletromagnético. Dá para observar que nesse espectro, apenas uma região bem pequena é a que compõe o espectro visível. Quando a gente caminha aqui para os raios gama, nós caminhamos para ondas com frequências maiores. Para ondas de AM, nós caminhamos para ondas com frequências menores. Lembrando da equação do Planck, em que a energia de uma onda é proporcional à frequência dela, o poder de penetração, portanto, dessas ondas aumenta com o aumento da frequência. Raios X e raios gama têm poder de penetração maior do que a luz visível, e esse poder de penetração ainda é maior para ondas na faixa de AM, por exemplo, como a figura mostra ali para a gente. Tá? Aqui nessa outra figurinha, a gente vai tocar em outro ponto que é importantíssimo para a gente, que é a respeito da direção de vibração de uma onda. As ondas podem ser longitudinais ou transversais. Aqui a gente retoma o exemplo do som. As colisões entre as partículas do meio, elas fazem com que o meio vibre numa direção que coincide com a direção de propagação da energia. Por esse motivo, a gente diz que a onda é uma onda longitudinal. A próxima figura mostra a característica de vibração transversal. Um exemplo muito interessante é o da vibração de uma corda, em que os pontos da corda sobem e descem, mas não saem do lugar. Lembrando, ondas não transportam matéria em situação nenhuma.
Ondas eletromagnéticas, como surgem a partir da oscilação de cargas elétricas, então necessariamente serão ondas transversais. Toda e qualquer onda eletromagnética sempre será transversal. Cuidado, não cai no peguinha. Ondas transversais não são necessariamente eletromagnéticas, porém, toda onda eletromagnética sempre será uma onda transversal. Com relação às características ondulatórias, a primeira é a amplitude. Segundo o que o PowerPoint mostra aqui pra gente, né, a amplitude é a distância de uma crista até o ponto de equilíbrio ou de um vale até um ponto de equilíbrio. Nunca é a distância total, é sempre da crista ao ponto de equilíbrio ou do vale ao ponto de equilíbrio. Dependendo de qual tipo de onda nós tivermos, essa amplitude pode representar, por exemplo, uma capacidade destrutiva, como no caso de uma onda de um tsunami, em que a amplitude é muito grande e acaba que a quantidade de energia transportada por aquele tipo de onda também é muito grande. Outra característica curiosa é o comprimento de onda. O comprimento de onda é basicamente a distância percorrida pela energia depois de uma oscilação completa, ou seja, é a distância, observando dentro da minha onda, vai ser a menor distância entre dois pontos cujas características ondulatórias são as mesma amplitude e mesma fase. Do mesmo modo que nós contabilizamos a distância percorrida pela energia em uma oscilação, nós também podemos contabilizar o tempo gasto para que a energia consiga percorrer aquela distância dentro de uma oscilação. Nesse caso agora a gente tem o período. O período e o comprimento de ondas são características que representam a forma, basicamente, a oscilação, um processo de oscilação completo apenas. Mais de uma oscilação vai carregar para mim mais de um comprimento de onda, mais de uma oscilação vai carregar para mim mais de um período. Como consequência, a gente costuma falar também a respeito de frequência. A frequência, por sua vez, então, contabiliza para mim o número de oscilações que aconteceram num determinado intervalo de tempo. Essa frequência pode determinar algumas características que são sensíveis a nós. A gente percebe características ondulatórias a partir das frequências que são emitidas. Um exemplo muito simples disso é o que acontece com o som, né? O som, por exemplo, se for um som emitido por uma voz mais grave, por acaso, é um som que tem associado a ele uma frequência mais baixa, menos vibrações por intervalos de tempo. Uma voz mais aguda, né, é um som mais alto, é um som que possui, portanto, um maior número de oscilações por intervalo de tempo. Eu coloquei aqui até a figurinha de um som de carro. Em geral, os sons graves são aqueles sons que são emitidos pelos alto-falantes maiores. Os sons agudos são aqueles sons emitidos por alto-falantes menores. Cada alto-falante tem trabalha com uma taxa de vibração diferente e por esse motivo acaba emitindo sons também diferentes, tá? Bom, uma outra forma de nós percebermos a frequência de uma onda é a partir da cor que a gente observa. Nós somos sensíveis ao espectro que nós chamamos de visível. Não necessariamente todo o espectro eletromagnético é visível. Aqui na figurinha nós percebemos cores diferentes e, como consequência, associado a essas cores diferentes, nós temos também frequências diferentes. É a frequência que vai dizer para mim se eu estou dentro da faixa do visível ou fora, e dentro da faixa do visível, qual é a cor que eu observo em geral, tá? Bom, mas, juntando essas características todas, nós chegamos até a equação fundamental da onda, né, em que a velocidade da onda é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência, mas vale lembrar que a velocidade de uma onda é determinada pelas características do meio onde essa onda se propaga. O comprimento de onda está associado ao poder de contorno da onda, ao poder de difração. A frequência é uma característica exclusiva da fonte, eu dependo da fonte ondulatória que emite as ondas para mim, para que eu saiba qual é a frequência que foi emitida, mas a velocidade depende apenas das características
do meio de propagação da onda. Se fosse uma onda eletromagnética, por exemplo, se propagando no vácuo, ela se propagaria com velocidade que a gente costuma chamar de c, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Já uma onda eletromagnética se propagando no interior de um meio material vai interagir com esse meio material e a gente vai acabar percebendo uma velocidade média de propagação um pouco mais baixa. Para isso a gente define uma outra característica, só para exemplificar, a gente define o índice de refração para caracterizar a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética num meio material, por exemplo. Esse índice de refração diz para mim com qual intensidade uma onda vai ser friada, sua velocidade média vai ser reduzida no interior desse meio de propagação. Quanto maior for o índice de refração, mais lentamente a onda se propaga lá naquele meio. Como essa velocidade depende da capacidade de interação da onda com as partículas do meio ambiente onde ela se propaga, então, ao entrar no meio material, essa velocidade é reduzida e ao sair do meio material, ela retorna aos padrões originais que ela possuía antes de interagir. Ô professor, mas e aí? Ela não vai ser absorvida no interior do meio? Vai sim. Parte da onda será absorvida, porém, a absorção vai causar um prejuízo à intensidade da onda. Eu vou acabar reduzindo a amplitude da onda depois que ela interagir com o meio material. A velocidade de propagação não será afetada por essa absorção, por essa redução de amplitude. Tudo bem, galera? Bom, então, para começar essas dicas de ondas aí para vocês, boa prova, fiquem tranquilos e vai lá, arrebenta na prova que a gente está aqui para ajudar você. Falou, abraço!